ao verso 19. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 21, do verso 5 ao verso 19. E diz assim a palavra do Senhor. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todo quanto se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa presença que ganhareis a vossa alma. Desculpe. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Convido agora nosso irmão Dandara, que fará uso da palavra, pregará para nós nesta noite. Meus irmãos, minhas irmãs, eu saúdo a todos com uma boa noite, a paz do Senhor. Quero parabenizar o coral por mais um ano de festividade. Que Deus venha nos abençoar. Gostaria de fazer uma breve oração agradecendo a Deus por essa festividade. Senhor amado, aqui estamos para te agradecer, Senhor, por festejar com os nossos irmãos. Por mais um ano, Senhor, anunciando o teu reino, louvando a ti, Senhor, levando esta mensagem para tantas pessoas. Continua abençoando, Senhor, nosso Maestro, e cada um desses componentes, meu Pai, nesta noite, enquanto eles propuserem seus corações de manterem essa ordem. Nós te agradecemos. Meus irmãos, nós estamos, nessas semanas, falando bastante sobre o fim dos tempos. Nosso irmão Lorde, ele pregou sobre isso na semana passada. E nós, inclusivos, temos uma outra visão do que seria o fim dos tempos. Acho que a ICM, em especial, tem uma visão diferente do que é esse fim. Ao contrário de algumas denominações pelas quais nós passamos, o fim dos tempos para nós é esse fim que a humanidade tem chegado, É esse fim de soberba, de arrogância, de presunção, de individualismo. É desse fim que nós vamos, sobre este fim dos tempos, que nós vamos refletir esta noite. Segundo a mensagem de São Lucas,
os discípulos ficaram maravilhados, né, com a estrutura do templo, sobre aquelas pedras, sobre a arquitetura daquele templo. Mas Jesus falou para eles o seguinte: vocês estão vendo nessa estrutura? Isso daqui passa. Isso é pedra, isso é material, isso é efêmero. E não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus irmãos, esses valores materiais, eles passam. Como a própria palavra de Deus nos diz, a traça e a ferrugem nos consomem. Os verdadeiros valores que nós cremos são as boas novas de Cristo. Se nós pegarmos todo o Evangelho e analisarmos a trajetória de Jesus, nós saberemos quais são os verdadeiros valores. Não estão nas pedras, não estão nos belos templos, não estão nem nos locais de culto. Apesar de serem sagrados, sim, nós preservamos nosso local de culto, mas o próprio Jesus disse que aquela mulher samaritana com quem ninguém gostaria de conversar, haverá tempos em que Deus buscará os verdadeiros adoradores. Não será no templo, ou no monte, onde se deve adorar, mas sim no seu coração, e no que você faz para o seu próximo. Prosseguindo, Jesus falou ele foi falando sobre o fim dos tempos e que apareceriam pessoas que falariam o seu nome. Então ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. E quantas pessoas nós vemos se dizendo representantes de Jesus Cristo, pastores, ou até pessoas de outras religiões, e têm notoriedade política, sabem se expressar muito bem, arrastam multidões. E nós observamos essas pessoas e lembramos dessa passagem que Jesus nos deixou, que muitos virão em nome dele, dizendo que são Cristo, ou dizendo que tem a verdade de Cristo. E nós olhamos e falamos, realmente Jesus estava certo, essas pessoas já chegaram, estão no meio de nós. Mas nos esquecemos que cada um de nós também podemos ser essas pessoas que enganam a muitos arrastando multidões, que se dizem mensageiros de Cristo, não são, porque não pregam as boas novas do Evangelho. Cada vez que nós pregamos um evangelho individualista, um evangelho voltado para si, um evangelho que só fala de riquezas, nós estamos sendo falsos cristos ou falsos seguidores. Nós estamos sendo falsos imitadores. Porque o próprio Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, todas as vezes, encontramos pessoas que, ao invés de propagarem o amor de Jesus Cristo, se levantam para afrontar um grupo, afrontar uma minoria, lutar contra o direito dos outros, oprimir o pobre, disseminar o racismo, pregar um evangelho de facilidades, de riquezas. Essas pessoas são os falsos imitadores de Jesus, são os falsos cristos. Jesus também falou acerca das guerras, da revolta da natureza, e que haveria perseguição daqueles que pregam o verdadeiro evangelho. E fala em verdadeiro evangelho, não que a ICM seja detentora da verdade, mas o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, o que a gente tenta fazer nas nossas liturgias, no nosso cotidiano, até na nossa vivência em Irajá, a gente tem tido essa experiência de acolher as pessoas, a gente vê que a gente está na contramão mesmo, essa perseguição aos que pregam o verdadeiro evangelho. Nós vivemos esses tempos, esse fim dos tempos, em que a essência do evangelho ela tem sido abandonada. As pessoas estão transformando a verdade em mentira. E as boas novas do Evangelho, que inclui a todos, elas têm se tornado loucura para quem vive atrás de doutrinas vãs. Será que
nenhum de nós nunca ouvimos algo do tipo, a sua igreja é do diabo, a sua igreja não deveria existir, ou a sua igreja é um erro. Acho que cada um de nós já ouvimos isso, né? Eu mesma já ouvi e falei, vamos lá, vamos conhecer. Aí você tira suas próprias conclusões. Mas é isso. Nesse fim dos tempos, a nossa mensagem tem se tornado loucura. Para toda essa imundície que está lá fora. Quantas pessoas poderiam estar sendo acolhidas neste momento? Nossos irmãos que dormem ali embaixo do viaduto poderiam estar sendo acolhidos por igrejas que arrecadam bilhões em um só culto. Mas não, essa mensagem é muito louca, né? Acolher pessoas que dormem na rua, que estão mal cheirosas, que você vai ter que alimentar, que você vai ter que oferecer ajuda psicológica, sim, oferecer ajuda médica. Essa mensagem é muito louca, ela não cabe nesse fim dos tempos. E nós seremos perseguidos, irmãos. Não vamos nos enganar e achar que ficaremos aqui com essas portas abertas e que ninguém irá nos incomodar. Porque a gente incomoda, porque a gente faz o bem. A gente tenta e propaga essa mensagem. Irmão, você que veio a primeira vez ou que está prosseguindo com a gente há muito tempo, não espere ouvir aqui neste púlpito. Você ganhará bens, que você será bem sucedido, que Deus tem o melhor da terra para você. A mensagem é que Deus tem o melhor da terra para nós. E não, se não for por nós, se não for o coletivo, não vai ser. Então nós andamos na contramão, seríamos perseguidos, porque não estamos preocupados em pregar uma santidade, uma vida de riquezas, uma santidade voltada para a moral ou para a cultura. Como tantas pessoas fazem por aí, quantas denominações fazem. Porque o que nós vemos, né? Uma santidade voltada para algo que é cultural. Você não deve beber, você não deve fumar, você não deve se envolver com tal pessoa ou outra. Mas essas coisas são tão relativas diante da grandeza do que Jesus deixou para nós, de conhecer, de sermos conhecidos pelo nosso amor por aquilo que propagamos. A própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É por isso que seremos perseguidos. Quando a gente fala o mundo jaz no maligno, a gente pensa no diabo e tem toda aquela fantasia, mas a palavra de Deus fala, jaz no maligno, fala desse sistema baseado no Deus deste século. E o Deus deste século não é o diabo, não é aquele diabo de chifrinho que a gente está acostumado a pensar e às vezes temer, né, com os nossos traumas de outras horas, né? Como Lutero, que deve ter morrido com aquele medo. Mas o Deus deste século é o Deus que encarna em si a ganância, a avareza, a falta de misericórdia, de solidariedade, que encarna em si a competição e a soberba. Por isso seremos perseguidos, porque este mundo está corrompido. Nós remamos contra a maré. E Jesus prossegue falando que após essas perseguições haveria guerras, né? Reinos contra reinos. Quando se fala em guerra, a gente pensa guerra por petróleo, por água, por que será? Pode até ocorrer mesmo, né? Se na nossa mística a gente acreditar nesse fim dos tempos, que vai acontecer um Armagedon, aquela coisa toda. Mas se a gente pensar nessa metáfora que Jesus usou, ele fala de disputa de reinos espirituais. Quantos reinos nós enfrentamos por escolher viver na contramão deste mundo que jaz no maligno? Em nossas famílias, nossos trabalhos, nossos relacionamentos, e até mesmo dentro das nossas comunidades de fé. Existem reinos da soberba, existem reinos da solidariedade, existem reinos da falta de amor,
existem reinos do amor. Nós lutamos todo dia contra reinos, porque nós estamos no reino que acreditamos, ou muitas vezes não. Mas nós lutamos porque defendemos valores. Defendemos valores que se chocam com o reino de nossas famílias, muitas vezes. Quantas vezes nós somos chamados de bobos por perdoarmos, por sermos tolerantes, por sabermos esperar um momento para falar, não revidarmos quando as pessoas esperariam que nós revidássemos. Quem professa Cristo não pode se calar diante da injustiça. É por isso que combatemos todos esses reinos que se levantam contra nós. Contra o reino que nós acreditamos, um dia que será planejado, que será instituído nessa terra. Fazer florescer o amor, a paz, a justiça, é deixar que essa profecia aconteça, que Jesus nos deixou. É estar disposto a enfrentar esses reinos. Porque não é possível unificar o reino da injustiça com o da justiça. É preciso combater a injustiça. É preciso providenciar ideais que fogem a essa lógica mercadológica, essa lógica individualista, essa lógica só voltada para o eu. A lógica do amor, da inclusão, do respeito mútuo, da alteridade, que é se colocar no lugar do outro. Essa é a lógica do nosso reino que Jesus nos deixou. Irmãos, eu espero não ter ofendido ninguém com a desconstrução do que é o fim dos tempos. Acho que a mística é válida, sim, mas é preciso também trazer para os nossos dias, para a nossa realidade, o que está palpável, o que está ao nosso alcance, o que significa o fim dos tempos. Como o nosso irmão Dorte bem colocou na semana passada, uma pena que muitos que estão aqui hoje presentes não ouviram. Foi a pregação sobre aqueles homens, que casaram com aquela senhora, que um morreu, outro morreu, e os irmãos foram morrendo. Aí alguém perguntou, no fim, quando chegar o reino, de quem será aquela viúva? Aí Jesus respondeu, no reino de Deus não existe isso, todos serão um só corpo. E o nosso irmão me colocou, a gente fica tão preocupado com as coisas do porvir, do que como será a vida futura após a morte, nos esquecemos de viver o hoje e o aqui. É sobre esse fim dos tempos que Jesus nos fala, desses fim dos tempos que já está acontecendo, que muitos irmãos nossos veem essas pessoas dormindo embaixo do viaduto, crianças passando fome, pessoas morrendo, e nada fazem, entregam nas mãos de Deus e falam, Senhor, tenha misericórdia. Mas nós temos que ter misericórdia, antes de tudo, porque nós somos as mãos do Senhor e os pés. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada.